Eu sempre quis ser um bom marido e pai. Quando minha esposa engravidou, me dediquei totalmente a ela, tentando ser o melhor apoio possível durante a gestação. Mas o que parecia ser um sonho logo se transformou em um pesadelo. Ela se afastou de mim de uma maneira que eu nunca imaginei, até que a verdade veio à tona. Antes de tudo, eu nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Olhando para trás, tudo parecia perfeito. Minha esposa, Evelyn, e eu, sempre tivemos uma relação sólida. Ela e eu nos conhecemos na faculdade, e logo, depois de alguns anos de namoro, decidimos nos casar. Ambos sonhávamos com uma família grande e cheia de amor, e ao longo do tempo, compartilhávamos essa vontade de ser pais. Eu sempre me considerei um homem atento e dedicado. Meu trabalho como técnico em trabalho de parto e parto me fez entender a importância de apoiar o outro durante momentos cruciais, e eu me preparei para ser o melhor marido possível durante a gravidez dela. Quando soubemos que ela estava grávida, ficamos ambos emocionados. Eu imediatamente tomei a responsabilidade de garantir que Evelyn se sentisse amada, cuidada e segura durante toda a gestação. Ela não tinha muita experiência com cuidados emocionais, e, embora seus pais tivessem sido atenciosos, a ausência do pai na vida dela e a falta de uma figura masculina de referência tinham deixado algumas marcas. Eu sabia que o apoio de um parceiro era essencial, especialmente em um momento tão importante. Além disso, minha experiência com partos me ensinou o quanto a presença constante de um parceiro era fundamental. Em nenhum momento eu pensei em falhar com ela. No início da gravidez, não foi fácil. A mudança de rotina, as flutuações de humor, as oscilações hormonais, tudo isso fez parte do pacote que eu sabia que teria que enfrentar. E, sinceramente, eu não me importava. Eu estava pronto. No entanto, logo percebi que as coisas começaram a mudar de maneira que eu não conseguia entender. Evelyn, que sempre foi carinhosa e afetuosa, começou a se afastar. No começo, eram pequenas coisas, como ela não querer mais abraços ou beijos. Isso eu compreendia, os hormônios e o cansaço são complicados. Mas depois isso se intensificou. Ela começou a recusar qualquer tipo de interação física, até mesmo de me tocar ou me beijar de forma casual. Algo estava errado, mas eu tentei não ficar alarmado. As mudanças alimentares foram outro desafio. Ela ficava o tempo todo exigindo coisas diferentes para comer, e quando eu atendia, logo depois queria outra coisa, gritando comigo por não adivinhar suas vontades. Eu não quero isso agora. Não percebe que é difícil para mim, ela dizia, e eu tentava entender, mas a cada nova demanda, ela se tornava mais insuportável. Eu sabia que era o estresse da gravidez, mas não conseguia mais acompanhar o ritmo dela. As consultas com o médico também se tornaram um ponto de discórdia. Ela não me deixava ir com ela a nenhum dos exames. Quando tentei participar de uma reunião sobre o pré-natal, ela me disse que não queria minha presença. Fui deixado de lado, completamente excluído dos momentos que eu imaginava serem cruciais para nossa preparação para a paternidade. Comecei a me sentir cada vez mais distante. Naquela época, pensei que fosse apenas uma fase. Eu queria ser paciente. Afinal, estava grávida e o estresse da gravidez estava afetando muito seu estado emocional. Mas com o tempo, a situação foi piorando. Ela começou a ficar fria comigo, como se eu fosse uma pessoa estranha. O afastamento não era mais só físico, mas emocional. Ela não queria mais falar comigo, raramente me olhava nos olhos. Comecei a me perguntar o que tinha de errado, mas tudo parecia estar acontecendo tão rápido. Ela parou de pedir ajuda em casa, e eu comecei a fazer tudo sozinho. Eu sabia que ela estava grávida, e eu entendia que ela se sentia cansada e desconfortável, mas de uma semana para outra, eu estava fazendo todo o trabalho doméstico. Eu também estava dando conta do trabalho, tentando equilibrar tudo. Eu mal conseguia dormir, mas o mais difícil de tudo era que eu sentia que a Evelyn não estava mais ali. Ela se afastou, e eu estava lutando para encontrar uma maneira de chegar até ela. O estresse e a frustração começaram a se acumular, mas eu mantinha a esperança de que as coisas melhorariam. No entanto, a gota d'água veio quando ela me fez dormir no quarto de hóspedes. Eu tentei de todas as formas de entender o que estava acontecendo, mas nunca consegui chegar a uma resposta clara. A verdade é que ela já estava começando a mudar de uma forma que eu não conseguia compreender. Para complicar, uma série de situações que antes eram simples começaram a gerar brigas. Ela constantemente me culpava por não fazer o suficiente, mas eu estava tentando. Eu estava exausto, mas não parava de fazer tudo o que podia por ela. Mas ela parecia estar em um lugar tão distante que não conseguia me alcançar. Em meio a todo esse caos, comecei a me questionar o que estava acontecendo. Será que eu estava fazendo algo errado? Eu só queria ser o melhor marido que eu poderia ser. Tentei entender os sentimentos dela, mas, ao mesmo tempo, comecei a sentir que estava sendo deixado para trás. Agora, eu me pergunto, o que aconteceu com minha esposa? Onde foi parar a mulher que eu conheci e que me fez querer ser pai? Por que ela me afastou de forma tão implacável? À medida que as semanas passavam, eu tentava entender como tudo aquilo estava acontecendo. Como a mulher que, meses antes, era tão carinhosa e atenciosa, se tornou alguém tão distante e amarga. As lembranças dos primeiros dias do nosso casamento pareciam cada vez mais distantes, e eu me vi revivendo nossas conversas, tentando identificar quando tudo começou a mudar. Mas a verdade é que eu não sabia. Parecia que a Evelyn que eu conhecia, a mulher com quem eu me casei e compartilhei sonhos, havia desaparecido. Nossa relação sempre foi sólida no início. Quando começamos a namorar, tudo parecia perfeito. Conhecíamos nossas famílias e passávamos muito tempo juntos. Lembro-me das longas conversas sobre nossos futuros, onde falávamos sobre como seria a nossa vida de casados, a criação de nossos filhos e até a maneira como queríamos envelhecer lado a lado. Eu sabia que ela queria muito ser mãe. Sempre falava sobre os filhos que teria e sobre o tipo de mãe que queria ser. Quando a gravidez finalmente aconteceu, senti que nossos sonhos estavam prestes a se realizar. Mas as mudanças começaram a acontecer antes mesmo de sabermos que estávamos esperando um bebê. A convivência durante os primeiros meses de casamento foi cheia de ajustes. Como todo casal, tínhamos nossas diferenças.
Eu era mais calmo, mais paciente, enquanto ela, embora uma pessoa extremamente amorosa, sempre teve dificuldades em lidar com frustrações. Mas, no geral, nossa dinâmica era equilibrada. Eu trabalhava bastante, e ela estava começando a construir sua carreira como designer, e até mesmo nos momentos difíceis, sempre nos apoiamos. Quando falávamos sobre filhos, ela sempre se mostrava animada, mas havia uma insegurança dela que nunca conseguia entender completamente. Ela não tinha uma boa relação com o pai, o que era um tópico sensível. O pai dela foi ausente durante toda a sua infância, e, de certa forma, isso afetou profundamente sua visão sobre o casamento e a maternidade. Ela sempre dizia que queria ser a mãe que o pai dela nunca foi, o que me dava uma sensação de responsabilidade de ser um marido presente e apoiar a criação de uma família saudável. Nos primeiros meses de gravidez, havia algo de especial entre nós. Eu me dedicava 100% para ela, cumprindo tudo o que ela precisava, desde tarefas domésticas até os exames de rotina. Durante as primeiras semanas, tudo estava indo bem. No entanto, à medida que o tempo passava, eu percebia que ela estava se afastando mais e mais. Eu, por outro lado, estava tão imerso na ideia de ser o apoio perfeito para ela, que me ceguei para os sinais de que algo estava errado. Ela parou de me contar sobre suas consultas com o médico, e foi nesse momento que comecei a perceber que não estava mais sendo incluído na gravidez dela. Ela começou a sair para encontros com amigas, em que eu não era convidado. Eu a via se afastando, mas a explicação que me dava era sempre a mesma, que estou cansada, preciso de um tempo para mim. A distância começou a crescer, e a cada dia, eu me sentia mais isolado. O que me deixou mais confuso, porém, foi o comportamento dela em relação ao bebê. Ela me excluía completamente das decisões sobre a criança. Eu tentava falar sobre nomes para o bebê, sobre como organizar o quarto, mas ela se recusava a conversar sobre qualquer assunto relacionado à criança. Isso me fazia sentir como se ela estivesse criando um mundo à parte, um mundo onde eu não tinha mais lugar. Eu tentava ser paciente, tentando não pressioná-la, mas ela parecia me afastar ainda mais. Quando fiz um comentário sobre como deveríamos decorar o quarto do bebê, ela simplesmente me olhou com raiva, dizendo que eu não estava ajudando em nada e que ela já sabia tudo o que precisava fazer. Mas ela não estava fazendo nada, e isso foi o que me incomodou mais. Eu estava trabalhando, tomando conta da casa, e ainda tentando dar suporte emocional a ela, mas era como se ela estivesse me rejeitando a cada passo. Por mais que tentasse entender a situação, eu sentia como se estivesse sendo ignorado completamente. Comecei a me perguntar se ela ainda me amava, se eu tinha feito algo errado. Era como se o amor que existia entre nós tivesse desaparecido, substituído por um vazio que eu não sabia como preencher. Foi nesse momento que as primeiras suspeitas começaram a surgir em minha mente. Eu não queria acreditar que ela poderia estar me traindo, mas algo dentro de mim começou a desconfiar. As mudanças repentinas no comportamento dela, o afastamento e a frieza, tudo parecia apontar para algo além dos simples hormônios da gravidez. E quando ela me afastou para o quarto de hóspedes e começou a evitar qualquer tipo de interação comigo, não pude mais ignorar o fato de que havia algo mais acontecendo. Algo que eu não conseguia entender. Comecei a tentar reconstituir os últimos meses, olhando para situações em que Evelyn se comportou de maneira estranha. Percebi que ela começava a se distanciar mais ainda quando estávamos perto de sair juntos ou quando tentávamos planejar algo para o futuro. Aqueles pequenos sinais começaram a se somar, e a dor de perceber que minha esposa estava me afastando de forma tão fria foi esmagadora. Na minha mente, eu tentava encontrar uma explicação racional para tudo isso. Mas, em algum lugar do fundo do meu coração, eu sabia que algo estava muito errado. Eu estava desconfiado, sim, mas não queria acreditar no pior. Faltava um mês para o nascimento do nosso filho quando Evelyn tomou a decisão de sair de casa e ir morar com seus pais. Era difícil acreditar que as coisas tinham chegado a esse ponto. Eu já não sabia mais o que fazer para reverter aquela situação. Tentava ser compreensivo, mas ela parecia cada vez mais imune à minha presença. As conversas, as tentativas de reaproximação, tudo era em vão. Não sabia mais quem era aquela mulher com quem eu me casei. Na noite em que ela me disse que estava indo embora, me senti arrasado. Ela parecia tão calma, quase fria, como se tudo aquilo fosse apenas mais uma coisa a ser resolvida, sem qualquer emoção ou remorso. Quando perguntou se eu iria fazer alguma coisa para impedi-la, eu apenas fiquei em silêncio. Eu sabia que não podia, que ela já tinha tomado sua decisão. Naquela noite, ela se mudou para a casa dos pais, levando consigo apenas algumas malas. Eu fiquei em casa, sem saber o que fazer, sem saber como reagir. Eu estava em um estado de negação, tentando me convencer de que tudo não passava de uma fase difícil, que logo tudo voltaria ao normal. Mas a verdade é que, no fundo, eu sabia que as coisas não seriam as mesmas. Nos dias seguintes, as coisas pioraram. Eu tentava ligar para ela, mas ela nunca atendia. Quando finalmente me respondeu, a conversa foi fria, distante. Ela me disse que precisava de espaço e que estava ocupada resolvendo tudo com a família. Nada mais do que isso. Eu não sabia como agir, mas o que mais me doía era a falta de explicações, a sensação de que estava sendo deixado de lado sem nenhuma razão clara. Foi quando, finalmente, a verdade veio à tona. Certa noite, um amigo meu, alguém em quem eu confiava, me ligou. Ele disse que sabia o que estava acontecendo e que eu precisava ouvir a verdade. Eu não queria acreditar, mas ele me contou que tinha visto Evelyn saindo da casa de um vizinho durante as primeiras semanas de gravidez. Aquilo foi um soco no estômago. Eu não queria aceitar, mas as palavras do meu amigo começaram a fazer sentido. O comportamento dela, o distanciamento, a frieza, tudo começou a se encaixar, como um quebra-cabeça que eu havia tentado ignorar. A traição, sem dúvida, era real. O homem com quem ela estava se envolvendo era nosso vizinho, alguém com quem eu tinha convivido inúmeras vezes. Eu ainda não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Como isso pôde acontecer? Como ela pôde fazer isso comigo? Eu estava devastado, completamente perdido. No dia seguinte, eu fui até a casa dos pais de Evelyn, determinado a confrontá-la. Quando cheguei lá, ela estava com a mãe, parecendo tranquila. Mas quando eu entrei, ela me olhou com uma expressão vazia, como se soubesse o que eu ia dizer. Eu perguntei, direto, se ela estava me traindo.
Ela tentou desviar, mas não foi difícil para mim perceber que a verdade estava ali, estampada em seu rosto. Eu a confrontei sobre o que meu amigo havia me contado, e a reação dela foi um misto de raiva e vergonha. Ela me disse que havia se envolvido com aquele homem logo após descobrir que estava grávida. No começo, ela tentou negar, mas a culpa em seus olhos era clara. Ela me pediu desculpas, mas as palavras eram vazias. Eu não conseguia acreditar no que ela estava dizendo. Eu estava ali, tentando processar a dor de tudo o que havia acontecido, mas as palavras dela apenas me faziam sentir mais perdido. Eu não sei o que aconteceu, eu estava perdida, ela disse. Eu estava tão confusa, tão sozinha. Eu a olhei, sem conseguir responder. O que eu deveria dizer? Eu não sabia o que fazer com aquelas palavras. Como poderia ela, que dizia que queria tanto ser uma boa mãe, fazer isso comigo, com nosso filho? Eu me senti humilhado, traído de uma forma que nunca imaginei que fosse possível. A raiva começou a crescer dentro de mim, e uma parte de mim queria gritar, partir tudo, mas o que mais me consumia era a sensação de perda. Perda do que eu acreditava ser o nosso amor, a confiança que eu tinha em nossa relação. Eu saí de lá, sem dizer mais nada. A dor estava me consumindo por dentro. No entanto, algo dentro de mim ainda queria acreditar, queria ter uma prova definitiva, porque uma parte de mim ainda se agarrava à esperança de que aquilo tudo fosse um pesadelo. Eu precisava de uma resposta clara. Eu não podia continuar sem saber a verdade sobre o filho dela. Algumas semanas depois, o momento do nascimento chegou. Eu soube por meio de uma postagem nas redes sociais. Evelyn havia dado à luz e estava compartilhando a alegria de ser mãe, ao lado da mãe dela e de outros familiares. Eu senti o chão desabar sob meus pés. A dor era insuportável. Eu queria estar lá, queria ser parte daquele momento, mas ela me havia expulso de sua vida. Quando tentei ir até o hospital, fui barrado pela segurança. Aquilo foi a gota d'água. Eu não sabia o que fazer. Naquele momento, minha única exigência era a verdade. Eu fui até a maternidade, de forma incisiva, pedi um teste de paternidade. Eu precisava saber, sem sombra de dúvida, se aquele filho era meu. A dor de ter sido traído já era grande, mas o medo de não ser o pai do meu filho me consumia ainda mais. Não podia mais confiar nela, não podia mais confiar em nada que ela dissesse. Eu queria a verdade, custasse o que custasse. Ela não gostou da minha exigência, claro, e me acusou de ser um insensível, de querer destruir ainda mais a nossa relação. Mas eu estava decidido. Não ia gastar mais um centavo, não ia investir mais uma parte de mim em algo que poderia não ser meu. Eu precisava de uma resposta, e isso seria a única coisa que me daria algum tipo de paz. O teste de paternidade foi um ponto de virada. Como um trovão, a ideia de saber se o filho de Evelyn realmente era meu ou não se transformou em um peso que eu carregava todos os dias. Para mim, aquela criança representava tudo o que de bom ainda restava da minha relação com ela, mas também era o reflexo de toda a dor, desconfiança e arrependimento que começavam a se acumular em meu coração. Evelyn parecia estar em um estado de negação. Ela se sentia humilhada, claro, por eu ter exigido o teste, mas não fazia ideia do quão importante aquilo era para mim. Como eu poderia viver com a incerteza? Como poderia confiar em alguém que me traiu, em alguém que me afastou de sua vida e das decisões que envolviam nosso filho? Ela estava obcecada com o sofrimento que ela achava que estava me causando, sem perceber que, na verdade, o maior sofrimento que eu sentia vinha de sua traição. O vazio que ela havia deixado em minha vida só crescia à medida que o tempo passava, enquanto ela tentava agir como se nada tivesse acontecido. As semanas que seguiram após minha exigência do teste de paternidade foram marcadas por um silêncio desconfortável. Não havia mais amor ou carinho entre nós. Cada palavra que ela dizia parecia vazia, como se estivessem sendo ditas por alguém que não conhecia mais o próprio coração. Eu, por outro lado, estava preso entre o desejo de salvar algo, algum fragmento de nossa vida juntos, e o impulso de me afastar completamente. A traição dela me dilacerava, mas também me impelia a buscar respostas. O dia que finalmente o resultado chegou foi um dos mais difíceis da minha vida. Eu estava com o coração acelerado, não sabia o que esperar. As palavras do médico foram quase como um soco no estômago. O resultado é positivo, senhor. O bebê é seu filho. Eu, que esperava uma confirmação de que ela havia cometido o maior erro de sua vida, agora me via sendo jogado de volta na realidade, onde, mesmo sendo o pai, a relação com Evelyn parecia irremediavelmente quebrada. Quando recebi a notícia, voltei para casa. O silêncio no apartamento estava ensurdecedor. Eu queria que as coisas fossem diferentes, queria encontrar alguma forma de restaurar a confiança, mas o que restava entre nós era um abismo insuperável. Eu sabia que precisava de uma solução, mas também sabia que, embora eu fosse o pai, a mulher com quem eu havia compartilhado minha vida estava tão distante de mim, tão ausente daquilo que deveria ser uma parceria, que parecia impossível voltar atrás. Quando Evelyn me ligou naquela tarde, estava nervosa. Ela estava em um estado de agitação, quase desesperada. Por favor, eu não aguento mais, ela dizia entre soluços. Eu sei que errei, mas você tem que entender que tudo o que eu fiz foi por medo, por sentir que eu estava sozinha. Me perdoa, por favor. Suas palavras foram tão vacilantes e carregadas de culpa, mas, por algum motivo, não consegui sentir pena. Eu não queria que ela se arrependesse só porque estava diante da verdade, mas porque ela finalmente estava encarando a realidade. E a realidade era que eu havia sido traído de uma maneira tão profunda, que qualquer tentativa de recuperação parecia fútil. Eu ainda estava na dúvida sobre o que fazer. Se por um lado, eu tinha a prova de que o filho era meu e que a situação entre nós poderia ter uma chance, por outro, não conseguia imaginar um futuro ao lado de alguém que havia me tratado com tanta indiferença. A dor de ter sido deixado de lado enquanto ela se envolvia com outro homem não desapareceria facilmente. A perda de confiança que eu sentia em Evelyn era algo que não poderia ser ignorado. Como eu poderia confiar nela novamente? Como poderia olhar para ela e ver, não a mulher com quem me casei, mas alguém completamente diferente, uma estranha? Enquanto refletia sobre tudo isso, comecei a perceber que, embora fosse o pai da criança, eu não sabia mais quem ela era. Eu não podia mais acreditar em suas palavras.
Eu não podia mais confiar na mulher que me traiu e que afastou de tudo o que era importante, incluindo o meu direito de ser um pai presente. Ela havia me excluído das consultas, dos preparativos para o nascimento, e, no fim, eu soubera de tudo por meio das redes sociais, como um espectador passivo de minha própria vida. O que restava de mim e dela era uma versão distorcida de quem éramos antes. Evelyn ainda me pedia para voltar. Eu via sua dor, suas lágrimas, mas não sentia mais o mesmo. As lembranças que uma vez me faziam sorrir, agora me deixavam com um amargo sentimento de traição. Ela estava arrependida, mas eu não sabia mais se queria ouvir isso. Eu estava esgotado emocionalmente, sem forças para tentar salvar o que não parecia mais ser possível salvar. Eu precisava de tempo para refletir. De tempo para decidir o que seria melhor para mim e para o nosso filho. Ela me pediu para pensar em nosso filho, mas foi impossível ignorar o fato de que, mesmo sendo pai, eu não sabia mais se poderia ser o tipo de parceiro que ela precisava. Eu estava decidido a dar o melhor para o nosso filho, mas o futuro de nosso relacionamento parecia incerto. Naquela noite, ao olhar para o resultado do teste de paternidade em minhas mãos, algo se solidificou dentro de mim. Eu não podia mais ficar naquela relação. Mesmo sendo o pai da criança, a traição, a falta de respeito e a dor que ela causou me impediram de continuar. Eu estava decidido a me separar. Não sabia como isso seria, mas o que eu sabia é que não podia mais viver na mentira, não podia mais suportar a dor de ser desrespeitado. O que restava agora era a busca pela guarda do meu filho e pela paz que eu tanto precisava. Eu ainda estava tentando entender tudo o que havia acontecido, tentando encontrar algum sentido na confusão que a minha vida se tornou. Evelyn, meu casamento, a traição, o teste de paternidade, tudo parecia estar entrelaçado em um emaranhado de emoções contraditórias. Por um lado, meu coração ainda me dizia que ela era a mulher com quem eu queria construir uma família, que ela merecia uma chance de me provar que podia ser a pessoa que eu pensava que ela era. Mas, por outro, a traição era um ferimento profundo que não cicatrizava. A dúvida sobre o que realmente aconteceu entre ela e o vizinho ainda martelava na minha mente. Como eu poderia confiar nela novamente? A questão que mais me afligia era o seguinte: poderia um casamento ser reconstruído após uma traição tão devastadora? Talvez a resposta estivesse no fato de que, por mais que tentasse, o respeito que eu sentia por Evelyn estava completamente corroído. Quando ela me disse que estava com medo, que se sentia sozinha, eu tentava ser compreensivo, tentava me colocar no lugar dela. Mas, ao mesmo tempo, não conseguia deixar de pensar que ela estava apenas usando isso como uma justificativa para suas ações. E, sinceramente, eu estava cansado de justificar os erros dela. Olhei para o teste de paternidade novamente. O bebê era meu. De alguma forma, isso me deu uma sensação de alívio, mas também uma responsabilidade ainda maior. O que eu faria por esse bebê? O que seria de mim, de nós três? Seria possível ser pai para essa criança e ainda carregar o peso da traição de Evelyn? Como eu poderia ser um bom pai, uma boa referência para meu filho, se ainda me sentia tão amargurado e ferido? Eu sabia que seria uma jornada difícil, mas ao mesmo tempo, eu sabia que não poderia desistir de meu filho. Mesmo que eu não confiasse mais em Evelyn, mesmo que o relacionamento entre nós estivesse irremediavelmente quebrado, eu seria o pai que ele precisava. E eu faria tudo para garantir que ele tivesse um futuro melhor. Mas o que mais me deixava perplexo era a vontade de Evelyn de voltar. Ela estava hiperventilando ao telefone, desesperada, como se o mundo estivesse desabando. Ela dizia que estava arrependida, que tinha cometido um erro terrível e que estava pronta para mudar, para ser a mulher que eu merecia. Eu ouvi suas palavras, mas algo dentro de mim simplesmente não acreditava mais. Como ela poderia me pedir para voltar depois de tudo o que aconteceu? Como poderia confiar em alguém que me deixou de lado durante tanto tempo e, ao mesmo tempo, me traiu? Eu não podia ser ingênuo. Não podia cair novamente na armadilha de suas palavras. Eu tinha que ser racional, pesar todas as opções, pensar no futuro. O que seria melhor para mim? Para meu filho? Eu tinha que olhar para o que realmente importava. O bem-estar dele era o que eu mais queria, mas minha felicidade também não poderia ser sacrificada por mais tempo. Eu não podia continuar a viver no passado, preso a uma mulher que não parecia mais me amar ou respeitar. O que me deu algum consolo foi o fato de que, apesar de tudo, eu tinha o controle sobre a situação agora. Eu poderia decidir o que seria melhor para meu filho, poderia buscar a guarda dele, poderia ser o melhor pai que ele poderia ter. E foi isso que me fez tomar uma decisão definitiva, e eu não iria voltar para Evelyn. A relação entre nós havia chegado ao fim. Eu estava pronto para seguir em frente, não só por mim, mas pelo meu filho. E ele precisava de um pai forte, capaz de dar a ele tudo o que eu não havia recebido: respeito, amor e lealdade. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia um vazio profundo. Eu sentia a falta do homem que eu era antes de toda essa tempestade. Eu sentia a falta de ser alguém que acreditava no amor, que confiava nas pessoas. Eu sentia a falta daquilo que, por um momento, pensei que teria com Evelyn. Aquela mulher que parecia ser a parceira ideal para compartilhar uma vida. Mas agora ela era um fantasma, uma lembrança distorcida. E o que mais me assombrava era o fato de que, apesar de todo o sofrimento, ainda havia uma parte de mim que não queria acreditar que a história entre nós realmente acabou. Mas, ao mesmo tempo, não havia outra escolha. Eu não podia continuar a sofrer em silêncio, esperando que ela mudasse. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas sabia o que eu precisava fazer agora. Eu tinha que lutar pela guarda do meu filho, garantir que ele fosse criado em um ambiente de amor e respeito, longe das incertezas que marcaram o fim de meu casamento. Não havia mais espaço para dúvidas. Eu não podia mais me deixar levar pelas emoções, precisava ser forte por ele, por nós. E assim, com uma sensação de derrota e renovada determinação, decidi que era hora de seguir em frente. Mas, ao mesmo tempo, não pude evitar o pensamento: e se eu estivesse cometendo um erro? E se eu estivesse jogando tudo fora? Eu não sabia a resposta para essas perguntas, mas sabia que, pelo menos por agora, o que mais importava era meu filho e o tipo de vida que eu queria proporcionar a ele. E isso, por si só, já era um motivo suficiente para seguir em frente. Eu não sabia mais o que pensar.
Por um lado, tudo parecia claro, e a traição de Evelyn, os meses de distância, as brigas, o afastamento emocional, o nascimento do nosso filho. Tudo isso me levou a uma decisão. Eu não poderia mais continuar nesse relacionamento. A dor, a raiva e a desconfiança eram insuportáveis. Eu tinha que ser realista. Eu não podia me forçar a acreditar que um relacionamento como aquele poderia ser restaurado. A relação de confiança estava destruída e, embora o teste de paternidade tenha confirmado que o bebê era meu, a confiança de que ele seria criado em um ambiente saudável com Evelyn não existia mais. Ainda assim, um pequeno, quase imperceptível fragmento de dúvida permanecia dentro de mim. Eu sabia que o que Evelyn havia feito foi errado, mas ela também parecia ter mudado. Ela estava desesperada para voltar, para fazer as coisas funcionarem novamente. Ela dizia que estava arrependida, que tudo o que aconteceu foi um erro. E talvez, apenas talvez, ela estivesse dizendo a verdade. Afinal, nós dois passamos por muitas dificuldades antes de chegar até aqui. Será que eu estava sendo severo demais? Será que eu estava fechando a porta para algo que poderia ter uma chance de ser consertado, de alguma forma? E quanto ao meu filho? Eu queria ser o melhor pai possível para ele. Eu não queria que ele crescesse com um pai ausente ou uma mãe negligente. Se eu tivesse que seguir em frente sozinho, eu faria isso, mas como seria criar meu filho em meio a um divórcio complicado e com tantas incertezas no caminho? Será que ele se sentiria abandonado por mim, ou será que ele entenderia que, apesar de tudo, eu estava tentando dar a ele uma vida melhor? Eu decidi que precisava de uma resposta, de um julgamento. Não apenas de Evelyn, mas de outras pessoas. Era fácil para ela dizer que tinha cometido um erro, mas será que ela realmente sabia o que estava perdendo? Será que ela estava disposta a fazer tudo o que fosse necessário para reconstruir o que destruímos juntos? E eu? Estaria eu disposto a perdoar, a seguir em frente, a dar uma nova chance ao nosso relacionamento? Eu sei que, no fundo, o que mais me incomoda é que, apesar de tudo o que aconteceu, Evelyn ainda tem um lugar no meu coração. Eu sei que a traição não pode ser esquecida, mas seria possível perdoá-la? Talvez houvesse um futuro para nós, mesmo com todos os erros do passado, mas seria preciso um esforço imenso de ambas as partes. Eu só não sabia se eu tinha forças para isso. Eu precisava ouvir as opiniões dos outros. O que vocês acham? Eu estou tomando a decisão certa ao me separar de Evelyn e lutar pela guarda do nosso filho? Eu estou sendo insensível, ignorando a possibilidade de um perdão? Ou será que estou fazendo o melhor para mim e para a criança, ao me afastar de alguém que me causou tanto sofrimento? Não sei se essa é uma história com um final feliz, mas, por agora, meu único objetivo é garantir que meu filho tenha a melhor vida possível. Talvez, mais tarde, eu perceba que há espaço para o perdão, ou talvez eu descubra que a única coisa que importa é seguir em frente e construir algo novo, sozinho ou com alguém em quem eu possa confiar. Eu realmente espero que, de alguma forma, essa história sirva de lição para alguém. A dor da traição é algo difícil de curar, mas não podemos permitir que ela nos defina para sempre. Devemos aprender com nossos erros e seguir em frente. Atualização 1. Eu realmente não esperava a quantidade de apoio que recebi de vocês. As mensagens, os conselhos e as palavras de conforto foram como uma luz em meio à escuridão. Algumas das respostas realmente me fizeram pensar em todo o contexto de nossa relação, e de uma maneira estranha, me ajudaram a colocar em perspectiva a minha dor. Uma das coisas que mais me marcou foi a quantidade de pessoas que me disseram que, independentemente do que eu decidisse em relação ao futuro de meu casamento, o mais importante era o bem-estar do meu filho. Alguns de vocês me sugeriram que eu considerasse uma terapia de casal, que seria possível salvar o relacionamento, desde que houvesse um verdadeiro comprometimento de ambas as partes. Outros, no entanto, disseram que o único caminho possível seria a separação, pois a confiança, uma vez quebrada, nunca mais voltaria a ser a mesma. Honestamente, não sei mais o que pensar. Evelyn continuou tentando, e as mensagens dela se tornaram cada vez mais intensas. Ela me mandava longos textos, dizendo que estava disposta a fazer o que fosse necessário para mudar e reconquistar minha confiança. Ela estava começando a perceber o impacto de suas ações, e, de certa forma, isso me tocou. Ela até sugeriu que procurássemos ajuda profissional juntos. Por um momento, pensei em dar uma chance ao que ela estava dizendo, mas, depois de refletir profundamente, percebi que não tinha mais o que me prender a esse relacionamento. O que me fez tomar a decisão final foi a verdade do que aconteceu antes do nascimento do nosso filho. Quando ela decidiu sair de casa e ir para a casa dos pais, eu realmente achei que fosse uma crise passageira, mas não imaginei que a traição fosse a razão principal para a decisão dela. Foi difícil aceitar, mas, ao mesmo tempo, me senti mais em paz com a decisão de seguir em frente. Eu sei que o caminho à frente será difícil. Eu já estou vendo um advogado para começar o processo de divórcio e lutar pela guarda do nosso filho. Embora eu tenha certeza de que a criança é minha, o relacionamento com Evelyn foi desgastado demais para eu tentar restaurá-lo. Não quero que meu filho cresça em um ambiente cheio de mentiras e mágoas. A dor da traição ainda é muito real, mas sei que, ao seguir em frente, estou dando a mim mesmo e ao meu filho uma chance melhor de um futuro feliz e saudável. Esse processo de aceitação não será fácil, mas ao menos sei que estou fazendo o que é melhor para todos nós. Atualização 2. É difícil acreditar que já se passou algum tempo desde que comecei a escrever aqui. A resposta de todos vocês, o apoio, os conselhos e até as críticas, me ajudaram mais do que eu imaginava. Mas, ao mesmo tempo, o que mais me surpreendeu foi o quanto eu ainda estava lutando com minhas próprias emoções e com a situação em que me encontrava. Quando Evelyn e eu finalmente sentamos para conversar sobre o divórcio, foi uma mistura de alívio e tristeza. A traição ainda doía, mas, ao mesmo tempo, era como se eu tivesse finalmente colocado um ponto final em um capítulo que já não fazia mais sentido. Eu sabia que não podia continuar me arrastando em um relacionamento sem confiança, onde a mentira era a base de tudo. Mas mesmo assim, a dor do que foi perdido me assombrava. Não apenas o relacionamento, mas os sonhos que eu tinha de ser uma família feliz. Houve um momento, no meio de nossa conversa, quando Evelyn começou a chorar. Não era um choro de raiva ou vingança, mas um choro genuíno de arrependimento. Ela me pediu desculpas, mais uma vez, por ter me traído e pelas mentiras que nos separaram.
Ela me disse que nunca tinha imaginado que a relação chegaria a esse ponto, e, pela primeira vez em muito tempo, senti que ela estava sendo completamente honesta comigo. Mas, mesmo com a sinceridade dela, a confiança já estava destruída, e eu sabia que não conseguiria voltar atrás. Uma das maiores dificuldades foi aceitar a situação em relação ao nosso filho. Durante o processo de divórcio, a disputa pela guarda foi inevitável. Eu sei que Evelyn ama nosso filho, mas ela não estava disposta a fazer o esforço necessário para ser a mãe que ele merecia, especialmente após a traição. Por mais que eu tenha tentado imaginar um cenário onde todos pudéssemos ser felizes, o fato é que ela não estava preparada para os desafios de ser mãe sozinha, sem o apoio de um marido que estava comprometido com a família. Com o tempo, o teste de paternidade se tornou apenas uma formalidade. O fato de meu filho ser, de fato, meu filho, já havia sido confirmado. O que realmente importava agora era garantir que ele tivesse uma vida estável, longe de brigas e mentiras. A minha única prioridade agora é cuidar dele, ser o melhor pai possível e não deixar que a dor do passado interfira no futuro dele. A raiva, o ressentimento e a dor diminuíram um pouco, mas o processo de cura será longo. Contudo, estou determinado a não deixar que a minha história seja uma história de sofrimento sem fim. Não importa o que aconteça com Evelyn ou com qualquer outra pessoa, eu sei que estou fazendo o melhor para o meu filho e para mim. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Inscreva-se no canal para ficar por dentro de todas as novidades e não perder nenhum vídeo. Agradecemos pelo seu apoio e esperamos vê-lo no próximo vídeo. Até lá!